Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Tá começando aqui mais um Papo de Bola. Lembrando, galera, que terça-feira meu amigo Thiago Luiz vai estar aqui com a gente. A gente vai fazer uma entrevista completinha e participando da resenha aqui com a gente também, beleza? Se você quiser participar com a gente aqui nas nossas redes sociais, vai lá e deixa um recadinho, fala comigo, a gente agenda alguma resenha aí, um bate-papo legal, ou deixa uma mensagem positiva aí no que é que a gente pode melhorar, ou não, beleza? O Instagram é pod.papo de bola e no YouTube é papo de bola. Deixa um likezinho, comenta, se inscreve que diariamente tem vídeo aqui de um a dois vídeos por dia, beleza? Bastidores aí muito movimentado, tanto para CSA como para CRB. E a gente começa falando do Clube de Regatas Brasil. Luiz, muito bem-vindo. Estamos aí, Raí, para trazer mais uma vez a notícia para as pessoas que gostam do bom futebol. Estamos aqui de volta ao nosso cenário, nosso estúdio, né, para trazer aquilo que temos de melhor para as informações. E o Clube de Regatas Brasil, né, que essa semana aí muito movimentada. Mário Marroquim vazou alguns áudios e conversas de WhatsApp e vem rolando nos bastidores regatianos. Eu queria abrir aspas aqui para a fala do Mário Marroquim no suposto grupo de WhatsApp. Abre aspas para o Mário Marroquim. Eu prometo que na reunião do conselho eu explico, mas aqui, que no caso seria o grupo, em 5 minutos é cair nas costas de Luciano Costa e Dairone, do Fala Regatiano. Temos que focar na Série B. Vencemos na estreia, coisa que não acontecia desde 2017. Temos a oportunidade de iniciar bem. Temos novas peças chegando e daqui a pouco torcer por um bom adversário na Copa do Brasil, que no caso seria antes do sorteio. Beleza? Queria dar os créditos aqui ao Dairone do Fala Regatiano. Beleza? E solta na tela aí os supostos áudio vazado do Mário Marroquim. Amigos, aqui ninguém está preocupado em saber qual foi o valor, de fato. Estão preocupados em saber o seguinte: como criticar a gestão. A crítica aqui é para fazer o seguinte: vamos criticar a gestão. E tem um movimento orquestrado de tentar criticar a gestão. Então o cara não quer saber o valor. Primeiro o cara quer criticar porque disse não, era a diretoria que não queria, o que é uma mentira. Depois querem saber o valor, mas não querem saber o valor. Porque se foi muito dinheiro, ótimo. Quero saber onde é que vão botar agora o dinheiro. Quero saber quem vai contratar. Ah, não contratou. Ah, foi pouco dinheiro. Ah, foi pouco dinheiro, é um absurdo. É amadorismo, vender um jogador por pouco, tão pouco. Então, ninguém quer saber o valor. Tá? O movimento que existe hoje é um movimento para criticar. Como a gente não pode divulgar o valor, graças a Deus, tá? Não vai haver crítica. A única crítica que fica é, eles não disseram. Então, continuem criticando, porque a gente não pode dizer. Graças a Deus existe um contrato de confidencialidade e os valores não serão repassados. Aí, fico disse, não disse. Aí tem gente que acha que tem gente que acha que 10 milhões. Por isso fica. De acordo com os áudios aí, a gente deu a entender que o presidente Mário Marroquim, Luiz, ele não quer falar sobre valores do que foi o Anselmo Ramon. Porém, nos bastidores aí do cenário alagoano, fala-se que o Anselmo foi vendido por 700 mil reais, quando na verdade a multa era de 6 milhões. Na verdade, eu não entro muito nessa linha de raciocínio, não, de torcida, Raí. É questão de crítica, querer saber aquilo que a diretoria fez ou deixou de fazer. A diretoria do CRB envolveu o Anselmo Ramon em uma troca com o Breno Herculano, e então provavelmente deve ter algum custo financeiro que o CRB tenha recebido. E eu também não entro muito nessa linha, não, porque a torcida, algumas pessoas da imprensa, youtubers mesmo, querem saber a prestação de conta. É aquilo que o presidente falou, a prestação de conta é para os conselheiros, né? E os conselheiros, então, depois
que tem informação do assunto é passado para a torcida. Eu acho um assunto, na verdade, pequeno para o pessoal criar tanta polêmica em cima disso. Eu não vejo tanta necessidade de um fuzuê tão grande desse que o pessoal está fazendo. Não vou dizer que o presidente está certo, nem também que está errado. É uma situação que o CRB resolve internamente e depois faz a prestação de conta. Eu não vejo necessidade da torcida, do pessoal estar fazendo fuzuê em cima disso, não. O que acontece, Luiz, é que o presidente criou-se uma cláusula no contrato uma cláusula de restrição aí, de um certo segredo, para que não vazasse o valor. Felipe Baratio, o diretor financeiro do clube, disse que a saída do Anselmo Ramon abre espaço aí para 3 jogadores. Ele não falou de valor financeiro dos dígitos, né? Mas que os 3 atletas afirma que fica aí acima dos 3 dígitos. Foi a fala, né, do Felipe Baratio, diretor financeiro. Diretor financeiro. Aí então a torcida espera aí essas 3 contratações, assim como eles falam, né, a esse peso. E eu não tenho muito nem o que entrar no assunto. Sinceramente, eu acho uma tempestade em um copo d'água. Tempestade num copo d'água. E a torcida envolveu o Anselmo Ramon na troca. A diretoria envolveu, na verdade, o Anselmo Ramon na troca e a torcida fica na ânsia de ter um jogador à altura, né? Chegou o Breno Herculano, o CRB também fez uma outra contratação aí, chegou essa semana, a diretoria corre para deixar apto para o jogo dessa semana e é bola para frente, isso daí passa. E de acordo com todo esse movimento aí nos bastidores do Clube de Regatas Brasil, com a saída do Justo, Anselmo Ramon, chegaram 3 atletas, né? Douglas Baggio, de 30 anos, ex-Botafogo de São Paulo. Breno Herculano, que a gente já passou a semana aqui comentando, falando sobre ele. É um jogador aí que os números não agradou muito o torcedor regatiano, né? Vem através de Goiás, com a negociação do Anselmo Ramon. Gabriel Gazão, de 23 anos, ex-São Bento, que a gente falou durante a semana também. Os 3 contratos aí de novos jogadores que o CRB corre atrás aí para regularizar e ficar à disposição do técnico Eduardo Barroco. Os nossos clubes aqui em Maceió, nós não temos uma cifra para contratar jogadores à altura de linha, como um Pedro, um Bruno Henrique, por aí vai, né? A diretoria foi ao mercado, buscou, e é preciso ter paciência, ver se o jogador encaixa. De repente o jogador encaixa, chega sem essa perspectiva tão grande e encaixa no time, encaixa bem, começa a fazer gol e a torcida esquece tudo isso, toda essa zoada, toda essa baderna tão grande que eu vejo desnecessário, mas é esperar para ver o jogador rendendo em campo, a torcida começa a aquietar-se, se aquietar, não é? E eu desejo boa sorte para o Breno, para toda a diretoria do CRB, vejo competência na diretoria, tá entendendo? O pessoal começar o Campeonato Brasileiro bem, vencendo a primeira partida, tem a segunda agora. É aquilo que a gente fala, se conseguir vencer a segunda partida, ele começa a subir cada vez mais, fazer gordura dentro do Campeonato Brasileiro. É preciso o presidente do CRB saber administrar bem esta situação agora, porque eu vejo boa perspectiva para o time do CRB. É um elenco novo, foi reformulado por completo, saíram muitos jogadores e chegaram muitos também. O Eduardo Barroca está trabalhando, provavelmente manterá a base do primeiro jogo para essa semana. E se o CRB conseguir vencer, minha gente, essa zoada todinha começa a acalmar. E o CRB começa... A torcida tem que ver isso, nesse início de campeonato brasileiro, apoiar o time, apoiar a diretoria, para que possam, assim, começar a subir na tabela, fazendo os pontos necessários que tem que fazer. Se o CRB, em casa, quando estiver em casa, nos seus domínios, conseguir ganhar o jogo e lá fora empatando,
é uma possibilidade grande de acesso. E está na hora do CRB pensar nisso, pensar em acesso. A torcida busca esse acesso que nunca veio à Série A durante esse período todo na Série B. O rival do CRB, o CSA, vocês sabem que, por mais que o CSA venha em uma série inferior, mas o CSA já esteve lá nesse grupo de elite, né? E a torcida cobra da diretoria isso, que o CRB também suba. Aí agora é hora de juntar o útil ao agradável. Ter um pouquinho de paciência, confiar na diretoria, no trabalho da diretoria e buscar as vitórias para, quem sabe, o CRB esse ano de 2025 subir a Série A. Pra gente encerrar esse assunto aí do Anselmo Ramon, né? E se realmente, como tem essa cláusula aí no contrato e a gente não sabe o real valor, mas digamos que todo esse burburinho aí seja real, ele valeria 6 milhões a multa rescisória e foi contratado por 700 mil reais. No caso aí é praticamente 90% a menos do valor real. O que é que você acha aí se, apesar, né, de toda essa zoada aí, é dizer que foi um bom negócio com Goiás? Mas, de acordo com esses números aí, o que é que você acha? Foi um valor justo? É por aí, é bem por aí? Negociações dentro do futebol é assim. A multa rescisória do Anselmo Ramon, de 6 milhões de reais. Quem vai pagar 6 milhões de reais? Ninguém vai chegar e pagar X aquilo que está dentro da multa rescisória. Todo jogador, o pessoal chega e coloca uma proposta. Foi isso. A proposta de início não agradou o CRB. O Goiás envolveu o jogador. Envolveu o jogador e não se sabe ainda as cifras, o que foi o real valor, quanto foi. Mas se foi 700 mil reais e mais o jogador, eu particularmente, eu acho justo. Eu acho uma negociação justa e bem ajustada da diretoria do CRB. No jogador, no Anselmo Ramon, ele pega um jogador e pega mais um valor de 700 mil reais. Eu, particularmente, eu acho justo. A torcida queria talvez a multa por completo, né? Por completo aquilo que o Anselmo Ramon vale. E realmente não deixa de valer, não. É uma multa de 6 milhões de reais. Mas clube nenhum vai chegar em nenhum outro clube e formar já a proposta com aquilo que é colocado em contrato. O Goiás chegou, sinalizou com a proposta, com o jogador em troca, envolveu o jogador. Eu, particularmente, eu acho que ficou de bom tamanho para os dois lados. CRB e Atlético domingo, Luiz. CRB e Atlético domingo, jogo difícil fora de casa, mas o CRB está concentrado. Viaja hoje para Minas Gerais para enfrentar o Atlético. O Eduardo Barroca, como a gente falou, provavelmente deve manter a base do início do Campeonato Brasileiro. Eu aposto numa vitória do CRB. Galera, lembrando, mais uma vez aqui, se você puder deixar um likezinho aí, se inscrever, ajuda demais a gente que faz conteúdo. Aqui são vídeos diariamente, de 1 a 2 vídeos. Lembrando que terça-feira a gente vai ter aqui a presença ilustre do meu amigo Thiago Luiz, da CBN, beleza? Falando agora de Centro Esportivo Alagoano, né? CSA aí que estreia amanhã na Série C do Campeonato Brasileiro. O CSA concentrado, né, para início da série C. Jogo difícil para o CSA aqui em Maceió, mas com o apoio da Massa Azulina, com certeza vai estar presente lá. Apesar dos ingressos não serem assim tão favoráveis, né, financeiramente para o torcedor. Mas o torcedor do CSA vai. Não existe série não para esse time. O torcedor vai apoiar. Esperamos que o CSA comece muito bem o início do brasileiro. Também não é parada fácil, não tem jogo fácil para o CSA, mas acredito que com a força da torcida, com o que o CSA treinou no decorrer da semana, com a calmaria que veio depois da classificação para a Copa do Brasil, eu acho que o CSA amanhã deve estrear firme mesmo no Rei Pelé.
Janela de transferência aí no Centro Esportivo Alagoano. 2 novos contratados se apresentam ao CSA. De acordo com o diretor de futebol Luciano Lessa, chegaram a Alagoas nessa quinta-feira o atacante Baianinho, de 25 anos, Capivariano de São Paulo, e o meia Gabriel Vieira, de 22 anos, ex-fluminense do Piauí. Eles ainda não estão regularizados, né? E ainda não estreiam amanhã no Centro Esportivo Alagoano. Não dá tempo de regularizar. A janela de transferência fecha hoje, na sexta-feira. Não há mais como publicar o nome no BID da CBF, o nome do jogador. Mas são 2 novos reforços que estão chegando para o CSA. Vem aí o Baianinho, né? Jogador atacante, joga extremo. E esperar para ver se encaixa bem no CSA. O CSA também está um pouco tenso devido à janela de transferência e o assédio em cima do Brian, né? O assédio em cima do Brian. Mas provavelmente o Brian deve permanecer no CSA pelo menos até julho, quando for abrir a segunda janela de transferência. A não ser que no decorrer do dia também possa acontecer alguma coisa. Acredito que não. E vamos esperar para ver a estreia do Centro Esportivo Alagoano. Aproveitando que você falou aí do Brian, né? Após o Goiás conseguir esse acerto com o Anselmo Ramon, pagando quase 90% a menos do valor real da multa, ele tenta mais uma proposta aí pelo Brian e a terceira que o CSA recusa e não abre mão de R$1 milhão. Na verdade, se for comparar 6 milhões de reais, que foi a multa do Anselmo Ramon, com R$1 milhão para o CSA, para o Brian, o Goiás tem totais condições de finalizar a proposta 100% para o CSA. É um jogador que desenvolve bem e o CSA não abre mão por isso. O CSA amarrou, a presidente amarrou, disse que não abre mão pela multa rescisória. Se o Goiás quer realmente levar o jogador, ele vai ter que pagar aquilo que o CSA propôs no contrato do Brian. Amanhã, de 4 horas, o CSA estreia na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu queria deixar algum placar aí para amanhã. Lembrando, galera, que amanhã a gente só vem pós os jogos, beleza? A gente vai fazer os vídeos pós-jogos. Algum placar pro jogo de amanhã, CSA, Luiz? O CSA estreia aqui no Trapichão, amanhã, 16 horas, no Estádio Rei Pelé. Esperamos o apoio da massa azulina para fortalecer o CSA ainda mais. O CSA está carente de subir de divisão. O CSA se preparou esse ano para isso. Apesar que não fez as finais do Campeonato Alagoano, que começou tão bem o Campeonato Alagoano. Na minha opinião, para mim, foi o melhor time do Campeonato Alagoano até a desclassificação para o Asa. O CSA vinha bem. No clássico, o CSA jogou bem diante do CRB. O CRB conseguiu o empate, depois o CSA conseguiu o terceiro gol. E depois o CSA veio perder o jogo para o Penedense, lá em Penedo. E então começou a desandar um pouco. Veio toda essa zoada dentro da diretoria, que depois a presidente Miriam Monte expôs. Mas o CSA ficou fora das finais do Campeonato Alagoano e fez a seletiva da Copa do Brasil. Até aí existia essa dificuldade toda do CSA, mas se colocou uma calmaria, se colocou um comprometimento dos jogadores com a diretoria e com a torcida. O time melhorou, conseguiu a vaga da Copa do Brasil e estreia amanhã nos seus domínios em casa. É um jogo difícil para o CSA, não é fácil, mas o CSA está bem concentrado e provavelmente, na minha opinião, na minha humilde opinião, o CSA entra para ganhar o jogo. Não sei se vai ganhar, mas o CSA entra concentrado para ganhar o jogo. Placar exato, Raí, eu não vou te dizer não, mas eu também acredito na vitória do CSA. Lembrando, família, que se você quiser participar com a gente aqui ainda tem 12 espaços. Fique à vontade aí para entrar em contato com a gente. Será
Um prazer receber vocês aqui, beleza? Ontem eu tive um pequeno impasse, tive que fazer uma pequena cirurgia e a gente fez o vídeo remotamente, beleza? Eu queria aproveitar aqui todo o ensejo, a gente tá hoje no estúdio, toda a estrutura para falar sobre o jogo do Flamengo na derrota contra o Central Córdoba por 2-1, Luiz. Foi um jogo para o Flamengo essa semana para esquecer. Um jogo para esquecer. O Flamengo priorizou o Campeonato Brasileiro e abriu mão, eu não vou dizer assim, abriu mão da classificação da Libertadores, mas deveriam terem pensado um pouquinho melhor, estudado um pouquinho melhor. O Central Córdoba veio muito motivado para o Rio de Janeiro e venceu o jogo contra o Flamengo no Maracanã. Inclusive saíram em festa, viu? Saíram em festa dançando funk no Rio de Comemorando em Janeiro, alto né? estilo aí. A cidade do funk saiu ouvindo o pessoal lá de Córdoba, né? Cantando funk. Foi complicado para o Flamengo. Mas o Flamengo coloca em pauta todo o seu trabalho. Felipe Luiz recebeu muitas críticas no decorrer da semana, depois do jogo. Foi um jogo onde não deveria ter poupado. Criava logo uma gordura dentro da Copa Libertadores e depois poupava, né? E depois pouparia. Seria mais correto, mais viável, mas decidiram fazer assim. O Flamengo perdeu o jogo, agora concentra para o jogo contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Aí aquela coisa, vai enfrentar o Grêmio fora de casa, né? Priorizou o Campeonato Brasileiro. Saiu não deu tanta ênfase à Copa Libertadores. Se perder para o Grêmio nesse final de semana, aí descamba de uma vez os problemas dentro do Flamengo. Mas a diretoria são competentes para resolver essa situação, contornar, voltar aos caminhos da vitória e vamos ver o que vai acontecer com o Mengão rubro-negro essa semana. Não enfrenta parada fácil, não. É contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. É preciso que o Flamengo tenha, o psicológico agora esteja bem na medida certa para vencer o jogo. O presidente tinha citado aí em algumas entrevistas que realmente iria priorizar o Campeonato Brasileiro. Essa ideia aí do Flamengo entrar sem os 3 jogadores tão importantes, será que vem muito da diretoria ou realmente foi uma escolha do Felipe Luiz? A carga de exercício físico no Flamengo e de jogo ela é muito grande. E o Flamengo aqui e acolá vai precisar descansar alguns jogadores. Eles resolveram priorizar essa semana o Campeonato Brasileiro, deixando esses jogadores de fora. Para mim foi um erro de percurso. O Flamengo teria priorizado o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores. Quando fizesse uma melhor pontuação no campeonato da Libertadores, aí então voltaria a descansar os jogadores. Mas eu acho que foi um erro muito, muito grande do Flamengo e pode custar a Libertadores, a classificação da Libertadores. Vamos ver. Eu acredito que o Boto, muito, muito inteligente do jeito que ele é, junto com o Felipe Luiz, deve contornar toda essa situação para enfrentar o Grêmio e tentar fazer valer a vitória. Vamos ver o que acontece nesse jogo, viu, Raí? Pra gente encerrar aí da minha parte referente ao Flamengo. Flamengo aí que pega o próximo adversário, o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, às 17h30. Jogo muito difícil para o Flamengo. Eu não vou te dizer que eu tenho uma sugestão de quem vai ganhar, não. É um jogo difícil. Esperar para ver. Os dois times muito concentrados. O Grêmio, que vem de vitória, está no seu domínio, está em casa. Com o apoio da sua massa, dos seus torcedores, o Flamengo vai encarar uma grande barreira lá em Porto Alegre. Lembrando, galera, que o jogo do Flamengo é domingo, beleza? Eu esqueci de avisar aqui, não comentei. Domingo, às 17h30, lá na Arena do Grêmio. Lembrando que, mais uma vez aqui, se você quiser participar com a gente, deixa um recadinho. A única forma de você
Colaborar com a gente aqui é se inscrevendo, beleza? E deixando um like. E o YouTube entende que o assunto tem relevância. O conteúdo aqui é gratuito. Tem de 1 a 2 vídeos diariamente. Beleza? Mais uma vez, terça-feira, meu amigo Thiago Luiz vai estar brilhantando aqui a resenha, o bate-papo. Libertadores. Internacional 3-0 em cima do Atlético Nacional. São Paulo 2-2 com a Alianza Lima. E o Colo-Colo Fortaleza que teve um imprevisto aí. A gente vai comentar de todos esses jogos. Vamos começar falando do Internacional. O Internacional, time muito bem montado. Time bem montado, um dos times que desponta também para brigar pelo Brasileiro e pela Libertadores. Jogou bem, 2 vitórias, tá muito bem o Internacional. Tá daquele jeito afinadinho. Time muito bom. Alan Patrick, muito bom jogador, muito bom articulador, camisa 10 nato daquele homem de seleção brasileira. Muito bom o Internacional. Eu também concordo, viu? O Internacional vem apresentando aí atuações de realmente de encher os olhos. São Paulo e Alianza Lima 2-2. Deixa a desejar, não é o tricolor paulista. A torcida espera um pouquinho mais. Deixa a desejar. 2-2, empatou em casa. Apesar que dentro da classificação ele ainda está em segundo lugar na classificação. Mas o São Paulo deveria... São Paulo deveria, assim, abrilhantar um pouquinho mais os seus torcedores. São Paulo é um time muito grande, campeão de Libertadores, campeão mundial. Sempre que o São Paulo entrava em Libertadores no passado, era favorito ao título da Libertadores. A torcida do São Paulo acostumou-se com um time grande, um time bom. E nesses últimos anos, São Paulo vem decepcionando demais a sua torcida. A torcida carente de título. Veio ter um título da Copa do Brasil o ano atrasado. Ninguém sabe nem como conseguiu o título da Copa do Brasil, o São Paulo, naquele ano, sinceramente, enfrentando o Flamengo. E o Flamengo era um time bem melhor, mas ele conseguiu, com Dorival Júnior, serem campeão da Copa do Brasil. Mas é pouco para a torcida, a torcida tão grandiosa do São Paulo e o time tão grande que é o São Paulo. Falta um pouquinho mais de trabalho, né? Trabalho interno, trabalho de diretoria. O São Paulo precisa melhorar muito. Gente, e Colo-Colo e Fortaleza, né? A gente tivemos aí cenas lamentáveis. 2 pessoas veio a óbito, né? Eu queria ler algumas coisas aqui. O promotor Francisco Moraes detalhou ao jornal parte do ocorrido, né? Ele confirmou o esmagamento e disse que o caso será aí investigado. Se algum carro da polícia estava envolvidos aí na morte dessas 2 pessoas ou não, mas se confirma que teve esmagamento. Cena lamentável, muito triste pro futebol, em geral, futebol mundial, né, Luiz? É como você falou, lamentável demais mesmo. Eu não sei qual será as atitudes agora, as providências que a Conmebol vai tomar. Porque é um jogo, tá certo para um determinado jogo. O sistema de segurança muito falho, muito falho mesmo. Não pode acontecer uma coisa dessa, não existe. Morreu 2 jovens, uma jovem de 18 anos, segundo as mídias sociais informam, e um garoto de 13 anos de idade. Né? Tentaram quebrar os portões para entrar. Ninguém sabe se esse pessoal estava no meio dessas pessoas que tentaram quebrar os portões. Foram 10 pessoas presas, alguns machucados, e 2 óbitos, 2 pessoas que vieram a óbito. Dentro de campo, no segundo tempo, não pôde ter mais jogo. A torcida começou a jogar pedaços de cadeira no campo, no gramado. Tanto é que o Davidson pega um pedaço de ferro e mostra para o juiz que a torcida está jogando aquele material em campo. É lamentável, sem explicação. Quero ver, agora estamos esperando para ver qual a atitude da Conmebol, né? Os jogadores do Colo-Colo ainda tentaram segurar as pessoas que estavam invadindo o campo. Os jogadores do Fortaleza correram para o vestiário junto com toda a comissão técnica. Ficaram preocupados
com seus torcedores, os torcedores do Fortaleza que estavam lá. Os torcedores só conseguiram sair quando tiveram 100% de segurança para sair. E são cenas que, como você falou, Raí, cenas que é horrorosa para o futebol mundial. É aquilo que a gente sempre vem frisando aqui no nosso programa. Vamos falar um pouquinho agora da nossa torcida alagoana. Torcida dos 4 times que estão envolvidos no Campeonato Brasileiro. O CRB, o CSA, o Asa e o Penedense. Vejam, gente, que a gente precisamos ter um pouquinho mais de consciência para estarmos nos estádios de futebol. Nós temos que pensar na vida, na nossa vida e na vida do ser humano, daquela pessoa que está ao seu lado, daquela pessoa que está na rua, daquela pessoa que está no trânsito. É muito triste a gente ver passar um torcedor do CSA com uma camisa do CSA e um torcedor do CRB ir lá e agredir, tomar a camisa. É triste ver os torcedores do CRB num determinado bar tomando um choppzinho, uma coisa e outra, batendo um papo, chegar a torcida do CSA e quebrar tudo, botar o pessoal para correr e se machucarem, como diz o ditado. Futebol não é para isso. Futebol é um canto de alegria, é um canto de diversão, de brincadeira, é um canto para as pessoas se divertirem. É lamentável demais isso que aconteceu lá no Chile. Isso não pode acontecer. Isso é um alerta geral para o nosso futebol brasileiro, para o nosso futebol sul-americano. De modo especial aqui em Maceió, nossos times, nossos clubes. Nós, como os torcedores, temos que pensar e parar um pouquinho com isso, que às vezes o pessoal vê isso pela televisão e acha que isso é normal. Não é normal, isso é uma coisa anormal, não pode acontecer dentro do futebol. Vamos esperar o que é que a dona Conmebol vai resolver com essa situação. Horroroso. Então é isso, gente. Realmente é uma notícia muito triste aí pro futebol mundial. Fica aqui o nosso lamento, né? Um conforto aí para as famílias das vítimas. Beleza? No mais é isso, gente. Muito obrigado aí pela sua participação. Se você chegou até agora, o final do vídeo, assistiu por completo, eu peço mais uma vez aí que se inscreva, deixa um likezinho. É de graça aqui o conteúdo, né? Você não paga nada. O pagamento seria um like, se inscrever, para não perder nenhum vídeo também. Lembrando mais uma vez que terça-feira, meu amigo Thiago Luiz da CBN vai estar aqui abrilhantando o programa e uma entrevista completa aí, uma resenha, sabe aí da trajetória dele, beleza? Luiz, tem mais alguma coisa, considerações finais? É torcer pelo nosso futebol, pelo nosso futebol alagoano. CSA amanhã, espero uma boa estreia do CSA. O CRB também, calmaria, os presidentes e os diretores do CRB sabem contornar e resolver a situação. Espero também uma vitória do CRB. Boa sorte para o Galo, para a massa regatiana. Boa sorte para a grande torcida azulina. E esperamos também na próxima semana os nossos representantes na Série D, o Asa e o Penedense. E a todos, um abraço. Muito obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado. Até uma próxima. Tamo junto. E valeu.